Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pedindo as bênçãos do alto para todos nós, rogamos a Jesus, nosso mestre de amor, que nos auxilie na tarefa desta noite, quando nos cabe refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador. Sempre que nós nos deparamos com este título, já nos sentimos consolados. Porque, primeiramente, nos lembramos do Cristo, a quem todos nós, há muito tempo, nos ligamos para o aprendizado do amor. Sabendo que Ele, o governador espiritual do planeta, esteve em todo o tempo, inclusive na preparação, na formação deste planeta. Veio, por sua imensa misericórdia, por seu imenso amor e generosidade, ter conosco, necessitando, segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, 1000 anos para preparar sua encarnação na Terra. Este Espírito que se doou a todos nós, que veio de forma até sacrificial, descer para nos acolher, para nos amparar, para nos consolar. E quando nós falamos em consolo, imediatamente nos lembramos de Jesus. Porque desde o instante em que Ele chega à Terra, fisicamente para nos acolher, Ele nos traz ensinamentos que são vanguarda de muitos dos ensinamentos que nós temos hoje. Inclusive, não apenas religiosos. Porque, infelizmente, as pessoas, pelos seus particularismos, pelos seus interesses, colocaram Jesus enclausurado dentro de um templo e pegaram sua mensagem e consideraram que ela estivesse unicamente fixada dentro de um livro. Mas quando nós sabemos que Jesus, ao aqui nos trazer a mensagem maior, a boa nova para todos nós, Ele veio sobretudo exemplificar. Ele não apenas teorizou, como muitos de nós fazemos. Nós fazemos exposições, nós mediamos discussões em grupos de estudo, nós fazemos evangelho no lar, mas o mais importante desta mensagem é que ela se torne viva em nós, que nós sejamos cartas vivas deste evangelho que é renovação íntima, que nos propõe uma moral interior. Não apenas essa moral de superfície que muitas vezes se torna unicamente um moralismo. Nós fantasiamos um desejo de moralidade que, na verdade, não condiz, não é coerente com aquilo que nós estamos intrinsecamente vivenciando. Então, a proposta de Jesus aqui na Terra é a proposta de renovação. E Ele veio magnanimamente na vanguarda de muitos dos movimentos de respeito, de acolhimento, de generosidade, sobretudo de amor, como dissemos, nos solicitar que fôssemos observadores daquilo que Ele nos propunha como lei, como receita de felicidade, como profilaxia para todas as patologias da alma que ainda trazemos. E o seu evangelho precisa ser vivo para que as pessoas possam lê-lo em nós. E nós conhecemos inúmeras criaturas que, ao se depararem com Cristo, tomaram um novo rumo, decidiram-se a mudar de rota, não apenas na aparência, como muitos de nós, em vários momentos existenciais pretéritos, já fizemos. Jesus nos pede essa mudança de rota íntima. E, além de tudo, além de nos sugerir essa mudança de roteiro, Ele vem como o Consolador maior.
inicialmente, para nos trazer o amparo nas dores por que passamos. Ninguém que tenha se encontrado verdadeiramente com Jesus é a mesma pessoa. Porque quando nós compreendemos a grande missão deste Espírito maior que aqui já pisou, e quando compreendemos que o convite de amor que Ele nos faz é a receita para que nós nos harmonizemos, tudo se torna diferente. E nós procuramos investir para nos aproximarmos mais dele. Jesus veio e uma das suas belas falas nos diz exatamente como nós precisamos nos aproximar dele e com que fim. Sabedor de que nós todos sofremos nas mais variadas esferas da nossa existência. Sabedor de que ainda temos fragilidades e dificuldades para enfrentar as tribulações, ele pronuncia o texto magnânimo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Dessa forma nos convida a buscarmos nele o consolo para nossas dores. Mas de que forma? Compreendendo que depende de cada um de nós fazer essa transformação, na compreensão da dor, na compreensão da existência, na compreensão da necessidade de, em nos aproximando dele, nós fazermos uma mudança interna, a famosa reforma íntima de que Emmanuel nos falou tantas vezes. Jesus veio numa época em que as coisas estavam muito atrapalhadas, e o seu amor veio nos socorrer, veio nos chamar à elevação espiritual. E estando para se despedir da sua comunidade, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, antes da crucificação na última ceia, ele diz: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Paracleto, que virá dizer tudo aquilo que eu disse e ensinar coisas novas, através do Evangelho de João, nos prometendo um Consolador que estaria conosco por todo o tempo, por todo o sempre. E muita gente, quando escuta essa mensagem, sonha, ainda acredita que Jesus estava nos dizendo que voltaria em carne e osso, novamente reencarnaria ou desceria dos céus, no caso, como a visão que nos apresentaram, para chegar aqui e resolver todos os nossos problemas. Na verdade, este Consolador já veio, porque este Consolador prometido por Jesus veio em forma de mensagem luminosa, de facho de luz, que direciona nossas vidas para que nós estejamos mais fortalecidos diante da dor, diante da existência num planeta de provas e expiações, que exige de nós esforço, trabalho, perseverança no bem, busca da autoiluminação, busca do reencontro com Jesus. O Consolador prometido por Jesus chega no momento em que a humanidade estava mais madura para receber as novas instruções que não foram dadas por Jesus em razão de aquela comunidade à sua época não ter condição de recebê-las. Inclusive porque para recebermos essas novas instruções, havia a necessidade de nós termos a ciência que vem desmistificar todos aqueles mistérios a que fomos apresentados por inúmeras reencarnações anteriores. Esta semana, há 2 dias, eu assisti a uma missa de 7º dia e
o sacerdote lá estava dizendo, explicando que o pessoal tinha que se conformar com a morte do rapaz, porque Deus quis assim, e que as coisas de Deus são todas mistério, e que a gente não tem que questionar nada. E ele disse uma frase depois, por que uma criança, aos 3 meses de idade, tem um câncer e morre? Isso é mistério de Deus, a gente não pode perguntar, a gente não pode questionar, é aceitar e pronto. Aí voltando ao Espiritismo, a esse Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, a partir da ciência, que é uma das suas bases que nos conecta à materialidade. A partir da reflexão filosófica, que é outra base que nos liga à materialidade, nos aponta para a luz, o alto, a elevação espiritual, através do ângulo superior deste triângulo de forças espirituais, que é a religiosidade. Espiritismo, na verdade, não é uma religião, do ponto de vista formal, como nós tínhamos antigamente, aquela noção dogmático-religiosa de que nada poderia ser questionado, porque Deus tem um poder e nós somos submissos a acreditar naquilo que se diz sobre ele. O Espiritismo, inclusive, vem nos apresentar o Deus, não aquele Deus terreno, não aquele Deus antropomórfico. Apresenta-nos um Deus cósmico, universal, como é o Evangelho de Jesus e como é a mensagem do Espiritismo, trazida pelas mãos abençoadas do missionário Allan Kardec, para nos ensinar que Deus é muito além daquilo que nós imaginávamos e que nós não temos ainda condição de abstrair, de compreender Deus na sua totalidade, mas que pelas suas obras, pelo seu trabalho grandioso na criação, nós vemos essa perfeição, essa magnanimidade, essa bondade, misericórdia, esse amor infinito que nos rodeia, que nos ampara, que nos socorre, que nos consola. Preocupada com a nossa situação, ainda de erros, a espiritualidade superior, a serviço de Jesus, nos traz em todo o globo terrestre a mensagem, que não é uma mensagem unicamente para o Espiritismo, vale dizer. Da mesma forma que o Evangelho de Jesus, além de ser atemporal, é universal, a mensagem trazida por Kardec, a partir das instruções, das manifestações dos Espíritos nos diversos pontos do globo, vem nos mostrar essa universalidade. As mensagens foram testadas. Não foi uma coisa de um espírito que se aproximou de um médium e passou a mensagem, não. Houve concordância, observação em vários pontos. E a ciência espírita experimental, com objetivo, com método, com tudo aquilo que a ciência material, acadêmica nos pede, realizou esta pesquisa e nos trouxe informações que antes nós não tínhamos, e veio facilitar essa compreensão. Muitas vezes nós estamos no grupo de estudo da Gênesis na segunda-feira, e no início o povo dizia assim, Ave Maria, esse livro é muito chato, é muito científico. O povo tudo querendo correr, teve gente que correu, mas os que perseveraram até o fim, estes serão salvos, né? Tem gente perseverando até o fim, por quê? Porque nós começamos a ver Deus de uma forma incrível. Um Deus que trabalha a partir de leis que são estabelecidas e que essas leis de causalidade, elas vão mostrar tudo como efeito dessa causa inteligente. Gente, eu digo a vocês, eu digo até brincando com os meninos, eu digo, Deus é lindo. Deus agora que é lindo. A gente vive mandando no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, uma pessoa vê uma reportagem científica aí falando sobre as estrelas não sei de quanto, as galáxias não sei de onde.
O povo manda na hora. Olha, eu lembrei da gente. Porque a gente começou a estudar aquela história dos elementos químicos se juntando para formar, para trazer a vida à terra. Daqui a pouco chega esse povo bonito que está aqui também na terra. E a gente fica feliz por ver que esse processo é regido por uma lei magnânima, soberana, impecável. E a gente reduz esse Deus a uma coisinha. É o Deus da minha religião. É na minha religião que o meu Deus, que história de meu Deus. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós poderíamos nos lembrar que o Pai é de todos, inclusive daqueles com os quais nós não nos afinamos, aqueles que pensam diferentemente de nós, mas que precisam ser respeitados em sua condição, porque Deus nos respeita, nos dá a liberdade de agirmos da forma que quisermos. O livre-arbítrio, essa lei inviolável, ela está posta. Nós podemos querer mudar uma pessoa de todo jeito, pode ser até o nosso filho, mas nós não temos esse poder. O Espírito vai decidir. E a decisão, as escolhas é que vão fazer a diferença. E essas escolhas precisam ser pautadas nos princípios retos, nobres, justos do Evangelho de Jesus. Nós nunca na vida precisamos tanto disso quanto hoje, minha gente. O mundo, o planeta está estertorando. Nós estamos vendo convulsões de toda a natureza, sobretudo da natureza moral, espiritual. E o Espiritismo tem um trabalho grandioso para realizar, mas não vai ser coisa de mágica, de lá para cá, assim, plim, plim, não. É um trabalho que conta com a participação de todos nós. Que parcela nós estamos dando para buscar o equilíbrio, para favorecer a que tenhamos dias mais leves, mais amenos, mais esperançosos diante das agruras que estão sendo apresentadas a todos nós. É nesse momento que esse Consolador chega para nos dizer que nada está perdido. Para nos conectar a Deus, não por um amuleto, por uma camiseta com o nome de Deus ou da religião ou de Jesus, mas por uma conexão interior. Quando nós nos entregamos, entrega verdadeira. Senhor, eu sei que existem leis soberanas que regem a minha vida e que aquilo por que eu estou passando, este Consolador me diz, não é por acaso. A dor, porque cada um passa, às vezes silenciosamente, anonimamente, sem ter coragem até de dizer a alguém, essa dor, ela é bênção. Entender isso só o Espiritismo que nos diz. Essa dor é degrau para que nós evoluamos. Essa dor é chance de renovação. Se nós estamos com uma dor num sapato que aperta, está formando um calo, a gente vai ficar 8 dias com aquele sapato machucando o calo? Não. Ou a gente muda o sapato, ou muda o jeito de caminhar, alguma coisa tem de ser feita, ou faz um curativo ali. Então esta doutrina vem nos mostrar que nós podemos conviver com a dor, porque a dor, ela nos vai ensinar que há uma necessidade de renovação. E nós aprendemos tudo isto ouvindo Bem-aventurados os aflitos, que foi o capítulo estudado, que é anterior a este capítulo 6, o capítulo 5, que nos fala sobre resignação diante da adversidade. O que é essa resignação? É a gente ficar submisso, conformado. Eu mereço, Deus, eu sou a última pessoa do planeta, eu sou a pessoa que deve sofrer. É assim? Não. O Espiritismo não deixa ninguém conformado, não. Ele deixa todo mundo esclarecido. Esclarece as consciências, mostrando o dever que nós temos perante a existência. Se o fardo nos chega, ele é resultado de algo que foi plantado. E este fardo vai ser suportado e superado pela compreensão que nós temos dele.
o filho problema, o companheiro desajustado, as questões íntimas, os conflitos que são inúmeros, podem ter o amparo neste Consolador. E este Consolador, este Cristo Consolador, este Consolador prometido por Jesus, ele não vai nos dar a noção de que Deus vai fazer tudo o que nós queremos, porque nós aprendemos de forma errada. Aí eu vou pedir a Deus e Deus vai me dar tudo o que eu quero. Não é assim. Porque na maioria das vezes nós pedimos aquilo de que não necessitamos e aquilo que nem temos condição de gerir. Então Deus providencia para nós o que é necessário para que nós cresçamos. Existem pessoas que estão tirando 10. Quanto mais nós nos apropriamos do conteúdo que o Espiritismo nos traz, pela instrução inicialmente, nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos nos tornando mais corajosos, peitudos. Uma pessoa do meu tamanho tem coragem de enfrentar uma dor bem grande. Por quê? Não era para estar acabrunhada, correndo, pedindo arrego. Não. O Consolador diz, chega o momento em que, depois do aprendizado, há necessidade de o educando provar que aprendeu. E se a gente não aprende na primeira vez que acontece, isso se repete até que nós aprendamos. Podem prestar atenção. Quando nós relaxamos e dizemos, puxa vida, eu já passei por isso 3 vezes, essa é a 3ª vez, Senhor, chegou de novo. Ai, meu Pai eterno. A gente já se apavora e diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas é nessa hora que a gente tem de lembrar do conteúdo que o Espiritismo traz para nós. O conteúdo consolador, esclarecedor. E o Espírito de verdade, neste capítulo, nos diz, espíritas, primeiro, amai-vos. E em seguida diz, e instruí-vos. Quando ele diz isso, ele mostra que só a instrução não serve. São as 2 asas de que Emmanuel nos fala, para que nós nos elevemos e voemos alto. O amor e a sabedoria, a instrução. Se nós temos muita instrução, mas não conseguimos amar, esse amor está negligenciado. Essa instrução, essa sabedoria está capenga. Preciso se instruir para servir e amar melhor. E o Espiritismo nos ajuda nisso. O Espiritismo vem nos dizer que nós somos luz. Que o único determinismo divino que existe é que nós vamos ser felizes, todos nós. Ninguém aqui vai ser infeliz para todo sempre. Que a felicidade não é deste mundo. Que nós vamos na construção e na compreensão dos postulados que nos são apresentados, introjetando em nossas vidas, buscando essa essencialidade divina em nós, reviver o Cristo em nós. É isso que nos vai dar a força e a compreensão para também amarmos melhor. Nós achamos que trabalhar só na superfície é suficiente. Eu vou arrumar as cadeiras do centro. Eu vou lavar os copinhos quando termina a palestra. Aí já acho que sou um espírito de alta envergadura porque estou fazendo alguma coisa. Nada contra, devemos fazer mesmo. Porém, o trabalho tem de ser no sentimento. Se nós fizermos com abnegação, com desprendimento, com verdadeiro amor, sem segundas intenções, sem pensar que vamos conseguir um terreno lá em nosso lar, uma casinha própria lá em nosso lar, por exemplo, nós estaremos com meio caminho andado. Fazer o bem no mundo em que muitos plantam o mal, no mundo em que muitos divulgam a violência, o desrespeito, o mal em si. Precisamos nos lembrar disso. Esse trabalho no sentimento vai nos fazer ver o quanto existe de consolo nisso. Porque no momento em que eu sei que estou desajustado,
cheio de fragilidades morais, imperfeições que gritam, mas que eu, sabendo que isso existe, vou começando a realizar um trabalho para conviver bem com essa dificuldade e resolvê-la, acolhendo-a amorosamente, compreendendo-a, sem julgar a mim mesma e ao próximo, nós vamos conviver melhor. Se a mensagem do Cristo tivesse sido instaurada como essa possibilidade íntima que todos nós temos, como vivência, este mundo não estaria desta forma que nós temos hoje. As pessoas se matando por qualquer motivo banal. As pessoas falam nos misericordiosos, falam nos 70 vezes 7, falam no dar a outra face, mas na hora de se exporem, esquecem isso. Nós nos esquecemos. Nós queremos que todo mundo pense igual, tenha a mesma religião, o mesmo gênero, a mesma cultura, o mesmo partido político, e ninguém pode pensar diferente de nós. Isso é um absurdo. Nós estamos sendo radicais, do mesmo jeito que aqueles contra os quais nós nos postamos. É preciso pensar nisso. O Espiritismo, quando nos diz que somos luz, ele não está falando dos espíritas, não. Os espíritos não estavam falando dos espíritas. Estavam falando para a humanidade. A pior pessoa que estiver neste planeta, que nós consideramos pela nossa visão falha, inapropriada, a pessoa que a gente diz que é a pior do mundo, a mais malvada, a mais desajustada, ela é luz. Esse determinismo divino é para nós. Agora é uma construção que vai seguir uma lei, que é a lei de progresso que está se realizando. Então, quanto mais nós nos investirmos dessas noções que o Evangelho nos traz, redivivas pela doutrina dos Espíritos, nós vamos melhorando, crescendo, encontrando a leveza, o consolo, o auxílio. E quando Deus nos disser não, entre aspas, nós vamos dizer: Senhor, eu sei que esse não é melhor do que muitos sims que eu já recebi. Porque o verdadeiro pai, ele não só diz sim ao seu filho. Ele sabe que para educar, há necessidade de que haja não também. E aquele não que é dado a nós em determinado momento, lá para frente, quando nós compreendemos bem o que aconteceu, o processo, nós vamos dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu não peguei aquele emprego, porque eu não casei com aquela pessoa, porque eu não fiz determinada escolha. Os nãos de Deus são providenciais, porque tudo Ele sabe. E como dissemos, esse Deus é cósmico. Essas vibrações, essas leis sábias, soberanas, justas, misericordiosas, elas são eternas, imutáveis e universais. É esse Deus que nos dá a chance de conhecermos Jesus, que nos manda o Consolador prometido e que nos diz que nós precisamos ter fé no futuro. Mas que futuro? Que era que a gente pensava no passado. O povo dizia: olha, assim, se você for bonzinho, você vai para o céu. Faça tudo direitinho, ó, Deus está vendo. A pessoa tinha medo até de se mexer, porque Deus estava vendo. E isso gerou nos espíritos uma fragilidade muito grande, uma culpa, uma dor, porque Deus estava vendo. Era como se Deus fosse pegar um instrumento para nos castigar. A visão era essa. Hoje nós sabemos que não é assim. Nos apresentam outra visão de Deus. Um Deus que não castiga. Um Deus que não vai botar um filho seu no inferno por todo sempre, queimando no mármore. Um Deus que é amor, justiça, bondade e sabedoria. Quando a justiça de Deus está se fazendo em nossas existências, essa justiça vem aliada, costurada à misericórdia. Ele sabe do que nós somos capazes de suportar. E é por isso que essa fé
que a doutrina nos apresenta, que é uma fé que é também razão. Parece um paradoxo. Fé que é razão, que conversa é essa? É uma fé que, para que eu esteja convicto desses princípios, eu preciso compreender. Eu não vou acreditar mais nos mistérios. Eis os mistérios da fé. Não tem mais mistério. O Espiritismo, além de levantar o véu sobre os mistérios, matou a morte. Você saber que não vai morrer é uma maravilha. Você saber que o ente que precedeu você na caminhada para o outro plano está lá, fazendo o seu aprendizado, dando continuidade à sua instrução espiritual. Que nós podemos, através da vibração do pensamento, da energia, da prece, nos ligar a Ele. Que nós podemos ser auxiliados por eles, quando eles conseguem assumir um patamar mais nobre, mais elevado. Isso é consolo ou não é, minha gente? Consolo profundo. Uma pessoa que se separou da mãe, por exemplo, aos 16 anos de idade. A mãe foi para o lado de lá. Imagina, uma criança de 6 anos, de 5, de 4, que fica sem a mãe ou o pai de repente. E você saber que aquela criatura não morreu, que o espírito que nós somos, ele sobrevive, ele ultrapassa esses limites estreitos da materialidade. Que essa materialidade a que tanto nos apegamos e que tanto nos impede de crescer muitas vezes, é apenas um instrumento para que nós progridamos, para que nós sigamos com o propósito para o qual viemos aqui. A doutrina nos diz de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde nós vamos. Isso é consolo ou não? Claro que sim. Antes a gente ficava naquela maior agonia, meu Deus. Se só quem vai para o céu é quem faz coisa boa, a gente fazia umas besteirinhas, uns pecadinhos, né? Aí diz, pronto, só Jesus que está no céu, porque o resto, a comunidade inteira vai toda para o inferno. Isso dói, isso incomoda. Que Deus é esse? Que Deus seria esse que colocaria um filho eternamente no castigo, sem chance de recuperação? Olha que coisa. Quando nós lemos os últimos capítulos de O Céu e o Inferno e vemos a comunicação dos espíritos, os criminosos inclusive, nós observamos a providência divina se fazendo. O amparo espiritual que é trazido, inclusive para aqueles que se atrapalharam totalmente na vida, porque Deus está ali cuidando. Da mesma forma que Jesus fazia, ele se aproximava daqueles que mais precisavam. Ele disse que veio para os doentes, não para os sãos. E os doentes da alma somos todos nós. Mas esses doentes são doentes que têm esperança de melhorar, de se curar. A pessoa passa por uma cirurgia cardíaca, tem uma infecção hospitalar, fica entre a vida e a morte. E de repente, está aqui assistindo a uma palestra. Se essa pessoa tem recuperação, todos nós nas nossas patologias da alma também temos. E isso é consolo, é ou não é? Muito consolo. O Espiritismo incita a que todos nós busquemos as virtudes. A gente pode ser atrapalhado como for, mas quando escuta uma mensagem boa, algo que eleva o espírito, quando ouve uma prece, escuta uma música do Semearte, por exemplo, a gente se sente em enlevo. É um pequeno êxtase espiritual, nós nos sentimos bem. Esse bem-estar vai sendo construído a partir do momento que nós encontramos essa mensagem. E a compreensão de tudo isso, esse conteúdo luminoso, esse facho de luz, essa candeia, que tem que ser colocada sobre o velador e não embaixo do alqueire, precisa ser observada. Nós reconhecemos o valor do Espiritismo em nossas vidas? Será que nós reconhecemos?
O que é que nós conquistamos interiormente, no sentimento, em contato com esta doutrina? Quando foi que nós fomos consolados por esta doutrina? Esse conteúdo é apresentado a nós para que nós o utilizemos eficazmente na hora em que seja necessário. Se não for assim, não serve de nada. A gente está sendo aluno relapso, como tantos que existem por aí, que só querem a nota. Nós não podemos ser esses alunos que só querem a nota. Nós precisamos querer a vibração interna da luz em nós. Ela já existe. Ela já existe porque nós somos herdeiros de Deus. Nós somos centelhas divinas. A física quântica está mostrando aí a questão da energia, da vibração. Eu posso estar falando tudo isso aqui dentro, com vontade de pegar um ali fora, porque o partido dele não é o meu, eu desmantelo tudo. Eu posso estar escutando tudo isso aqui, aí vou lá no Facebook e boto assim, eu sou a favor do armamento geral no Brasil, eu quero que as armas sejam liberadas. Eu me esqueci do Evangelho. Isso chega dói no coração da gente. Porque a gente faz uma coisa aqui e ali fora a gente é outra criatura. O Evangelho tem de ser parte integrante de nós. Não é que ninguém aqui seja santo, graças a Deus, né? Porque de santo aqui a gente não tem quase nada ainda. Mas a gente vai conseguir a iluminação. Por estes elementos, estes instrumentos que nos são apresentados. Isso não é coisa de religião, não. As pesquisas científicas vêm mostrando o quanto a vibração elevada auxilia a que o espírito vibre nessa luz e o próprio organismo recebe essa luz. Tem gente enfermo, com uma enfermidade grave, e de repente, pelo tratamento espiritual, pelas orações que são feitas no grupo, qualquer coisa assim, a pessoa vai se sentindo melhor. E não é só o tratamento alopático, não. Porque esses outros instrumentos que o Consolador nos apresenta, eles atuam muito mais profundamente do que nós imaginamos. O Mestre e a sua mensagem, como também a mensagem espírita, são muito superiores àquilo que a gente imagina. Nós não podemos colocar, como dissemos há pouco, Jesus dentro de um templo enclausurado e a mensagem enclausurada num livro. Nós precisamos ver Jesus e ver esse consolo que traz leveza, que traz alívio no ato do nosso irmão que vai ali e socorre um que ninguém sabe nem que está sofrendo. Que chega para alguém que está com uma dor profunda, não tem coragem de falar a ninguém, e de repente descobre esse sentimento dolorido e diz: meu irmão, você é capaz de superar isso. Se você precisar de ajuda, grite, peça socorro. Não fique sozinho não. Eu vou ajudar você a levar seu fardo. Eu não posso sentir a sua dor, mas eu posso ajudá-lo. Esse evangelho existe, essa luz existe, quando eu sei que dentro de um grupo, seja na família, na fraternidade, no trabalho profissional, alguém está em contenda com o outro e eu faço tudo para harmonizar, porque a gente devia deixar de besteira, deixar de brigar. Isso não leva a nada. Quando a gente chega bem pertinho assim de uma situação difícil, que está quase com o pé do lado de lá, aí quer mudar. Como a gente aprendeu no passado, se arrepender de última hora. Não é assim. Vamos pensar mais. A mensagem chegou do alto com Jesus. Veio renovadamente pela doutrina dos Espíritos. E hoje, nós precisamos saber o valor que existe desta mensagem, deste conteúdo em nossas vidas, mas também precisamos pensar qual a nossa participação nesse contexto. O que é que eu estou dando de mim, não só na casa espírita, tem gente que acha que é só aqui, em todas as esferas da minha existência. Como é que eu estou
Como é que esse evangelho chega na minha realidade dentro do lar? Esse conteúdo ajuda. Eu levo consolo a meu irmão, meu marido, meu menino, minha secretária, pessoa que está fazendo a limpeza da minha casa, por exemplo. Eu levo consolo, ou eu sou muito iluminado, muito perfeito, não quero nem saber. Nem nas fotos esse povo sai. Só saem os bonitos, de olho azul, cabelo estirado e alto. Eu já não estava nessa foto, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem do Cristo Consolador é esta. É a mensagem deste facho luminoso que nos aponta o caminho. E enquanto nós não nos apropriarmos dessa mensagem intrinsecamente para vivenciá-la, no convívio, nas relações, sobretudo, com o nosso próximo, nós não vamos estar conectados a Deus. Porque essa tríade, Deus, nós e o próximo, é uma tríade que não pode ser desfeita. É um elo que tem que ser observado continuadamente. Porque da felicidade do outro depende a minha felicidade e vice-versa. E Deus está presente nessa relação. Respeitar mais, compreender mais, amar mais, confiar mais em Deus, ter fé, essa fé que é certeza, convicção de que tudo isso passa, de que essas besteiras daqui são besteiras, são detalhes, pela nossa ignorância, pelas imperfeições que ainda trazemos. Para concluirmos, nós gostaríamos de ler uma prece desta obra Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele pede ajuda a Deus, pede ajuda ao Senhor, ao divino pastor que é Jesus, para que nós compreendamos melhor o momento que vivenciamos e a necessidade de buscarmos este amparo, este consolo, que é luz, que é alívio, que é refrigério para nossas almas. Se vocês me permitirem, eu vou fazer a leitura. Se eu enxergar, também tem essa. Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce ao tremedal, do tremendal ao planalto salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos, transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a nossa à vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar a fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, conferi-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de uses transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez e a pobreza em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome do vosso amor. Despedi-nos
Senhor da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo o sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.